Fala, monarcos, me chamo Francisco Leite, tenho 19 anos e sou CEO de uma empresa de implementação comercial que é a Horizon Group. E hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui sobre você trabalhar muito, tá? Já adianto, quem trabalha muito não tem tempo para poder fazer dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês aqui a minha ideia, vou explicar para vocês o porquê que eu enxergo dessa maneira e vocês vão entender. E aí, ou vocês concordam ou vocês discordam aí nos comentários. Mas vamos lá. Quem trabalha muito não tem tempo para fazer dinheiro. E o porquê disso é simplesmente porque você está focado muito em ser produtivo e não em fazer dinheiro. Então você taca 300 coisas lá no seu dia para você trabalhar 12 horas por dia e no final das contas você não fez nada do que você deveria ter feito. Você só ficou na frente do seu computador procrastinando, fingindo que estava fazendo alguma coisa de verdade. E no final das contas você não estava fazendo algo de verdade. Não estou falando que você não tem que trabalhar 12 horas por dia, tá? Eu já trabalhei muito 12 horas por dia, já tem muita gente também que fala, pô, trabalha. No meu início eu trabalhei 12 horas por dia. Só que a real é que a gente não explica o como que é trabalhar 12 horas por dia. Pelo menos eu nunca expliquei, mas dessa vez eu vou estar explicando. Você quer ser produtivo no seu dia? Você quer trabalhar 12 horas por dia? Você quer trabalhar muito agora no seu início porque você sente que é isso que você precisa para poder fazer valer a pena, que você precisa para poder alcançar aquele seu objetivo, e você sente também que se você não estiver trabalhando, você está fazendo nada, pô, então trabalha direito. Se for para trabalhar, trabalha direito. Trabalha 12 horas direito. Eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é isso. No início também, quando eu comecei a trabalhar, eu sentia que se eu ficasse 2 horas ali sem trabalhar, eu já não estava fazendo mais nada, eu estava procrastinando e já começava a aparecer pensamento de que não ia dar certo, porque eu não estava realmente focando naquilo, que eu não estava realmente tentando fazer dar certo, eu ficava ansioso e é isso. Então eu sei como que funciona, eu sei o que pode passar na sua cabeça quando você para de trabalhar, mas eu vou te explicar aqui então. Se você quer trabalhar 12 horas por dia porque você sente que ficando parado você não está trabalhando, você não está crescendo, você tem que trabalhar direito. E eu garanto para você, quando você começar a trabalhar direito, é duas ou uma. Ou você vai diminuir a quantidade que você trabalha no dia e passar para o outro dia, começar a dividir os dias da semana, ou você vai desistir. Mas, se for a segunda opção, se for pensar em desistir, volta para a primeira opção e divide, tá, o tempo durante os dias. Eu mesmo hoje eu divido o tempo durante os dias, mas tem um dia ou outro ali que eu trabalho o dia inteiro, porque é um dia que está muito corrido, ou um dia que eu deixei de fazer algo no dia passado, e aí eu passei para o dia seguinte, e eu fico fazendo durante o dia todo, né? Mas vamos lá, como que você vai trabalhar com sabedoria? Primeira coisa, o essencial, o mais importante, você tem que entender que trabalhar não é ficar na frente de um computador, na frente de um celular, fazendo as coisas ali que você acha que você tem que fazer. Isso não é trabalhar de verdade, tá? Isso você está mentindo para você mesmo, fingindo que você trabalha. E para isso não acontecer, de você ficar só na frente do computador, achando que está fazendo um monte de coisa e no final você não está fazendo nada, você tem que programar o seu dia. Então no dia anterior ali de noite, coloca as tarefas que você tem que fazer na agenda, na sua agenda, coloca ali o que você tem que fazer no dia seguinte, para quando chegar no dia seguinte, você realmente fazer aquilo que você precisa fazer e não aquilo que você acha que precisa fazer. Então vamos supor que você quer estruturar a sua empresa, quer criar uma estrutura para ela e um alinhamento ali para ela, né? No dia anterior você coloca isso na sua agenda, coloca lá o tempo máximo que você vai concluir essa tarefa, aí chegando no dia seguinte, você não vai ficar estruturando, entre aspas, a sua empresa, tipo, eu vou estruturar, vou criar a logo, qual cor vai ser a da logo, o que vai ser a logo. Não, isso não é estruturar a empresa. Vamos ser sinceros aqui, você não está trabalhando, você só está fingindo que está trabalhando, porque isso não é estruturar a sua empresa, você não está estruturando realmente a sua empresa. Estruturar a empresa é realmente definir o que ela faz. Por exemplo, eu sei a estrutura da Horizon, se você me perguntar qualquer coisa da Horizon, eu sei responder ali na lata. E se você é o CEO da sua empresa, você tem que saber a mesma coisa, você tem que saber tudo da sua empresa, literalmente tudo, e qualquer coisa que te perguntarem, você vai responder na lata.
Por exemplo, na Horizon a gente tem 3 braços, tá? Para quem não sabe. Que é o Horizon Presence, que cuida da marca pessoal do dono da empresa. Tem a Horizon Agents, que é a parte que a gente cuida mais do marketing ali, vamos supor, tipo um serviço de social media, mas tem algumas diferenças. Tem a Horizon Accelerator, que o nosso principal objetivo dentro dessa parte é acelerar, que é para aquele empresário que está começando a vender, que já vende, aquele empresário que já vende, já tem um faturamento, mas ele chegou num nível ali onde ele travou e não consegue destravar de jeito nenhum e não consegue escalar o serviço dele, o produto dele. Então, aí entra a Horizon Accelerator, que a gente acelera o processo dele e a gente faz a escala para ele. Então, qualquer coisa que você perguntar das 3, eu vou saber te responder na lata. E você tem que saber a mesma coisa. Por exemplo, cada uma das 3, ela tem uma função real, o que entrega, como entrega e qual o tempo de entrega. A gente tem isso, eu já tenho isso estruturado ali. Eu tenho também os 6 pilares da Horizon, que é literalmente usando o nome da Horizon, né? Usando o nome da Horizon. E também tenho a cultura da nossa empresa. Então, se você perguntar para mim qual que é a cultura da minha empresa, eu vou saber te responder. Se você me perguntar qual que é os 6 pilares da minha empresa, eu vou saber te responder. Você tem que criar também o onboard para quem vai chegar na sua empresa, não para os clientes. Óbvio, para os clientes você vai ter que entregar também. Mas, como você está estruturando a sua empresa, você tem que ter o onboard de como você faz as coisas, para o seu funcionário saber como que você faz as coisas, para ele poder seguir a mesma cultura da sua empresa. Então, no meu onboard, por exemplo, tem o que pode e o que não pode. Ah, mas se já tem o que pode, por que você coloca o que não pode? E aquilo que não pode não está no que pode, obviamente aquilo não pode. Eu coloco os dois porque você tem que ser específico para os seus funcionários. Você tem que ser específico. Porque se você não for específico, qualquer hora eles vão fazer algo que não pode, e aí você vai falar, e aí eles vão falar, pô, mas não tá falando que não pode, só não tem no que pode. Então, tipo, para eles não ter isso, você já deixa ali regrado o que pode dentro da sua empresa e o que não pode dentro da sua empresa. A Horizon Presence, por exemplo, eu tenho um onboard só dela, explicando como que ela entrega tudo, um texto enorme, gigante lá, explicando cada detalhe, como que faz cada coisa, como que a gente entrega, que é para o funcionário ver. A Horizon Accelerator, a agência, tem a mesma coisa. Para os funcionários saber ali como é que eles fazem. Então, estruturar é isso, você criar o onboard, criar os pilares da sua empresa, criar o que pode e o que não pode, ver ali qual que é cada função de cada parte da sua empresa. Isso é estruturar, não é ficar criando logozinho bonito, slidezinho bonito. Não, estruturar é você realmente estruturar a empresa. Basicamente, eu já fiz para vocês aqui, né, o que vocês têm que estruturar. Então, seguindo nessa mesma linhagem, eu também tenho o cliente ideal. Você necessita criar o cliente ideal, porque senão o seu SDR não vai saber quem prospectar, o seu social seller não vai saber quem responder no seu Instagram, porque vai sair respondendo todo mundo, e quando chegar na área do closer vai ter lá uma par de cliente desqualificado para ele tentar converter para venda e ele não vai converter. Aí a taxa de conversão dele vai ser horrível e você vai achar que a culpa é dele, só que na real a culpa é sua porque você não apresentou o cliente ideal para o seu social seller, para o seu SDR. Cada área da sua empresa tem que ter o cliente ideal. E novamente, usando a Horizon de exemplo, eu tenho o cliente ideal da Accelerator, tenho o cliente ideal da Presence, tenho o cliente ideal da agência, e é isso. Eu tenho o cliente ideal de todos. E o que seria o cliente ideal? O cliente ideal é basicamente, vamos supor assim, criando um personagem aqui agora. Pô, vamos lá, cliente ideal. Empresário num produto B2C, faturamento de 50 mil a 500 mil mensais, tem a disponibilidade de investir 3 mil ou 8 mil reais ali mensal na sua agência, na sua consultoria, seja lá o que você venda. Depende de indicação, porque aí é o problema que você vai solucionar, né? Ticket pequeno, ticket médio dele é pequeno. Decisor é o dono ou o sócio. É isso, esse é o cliente ideal. Então, conforme os seus seguidores ali, conforme onde os vídeos que você posta e entrega, você vai conseguir achar aquele cliente ideal
só vendo as postagens dele ali mais ou menos. Por exemplo, se você vê a postagem de um dono de alguma empresa, em média ali, dependendo do que ele posta, você já consegue tirar em média quanto que ele deve faturar por mês, com o estilo de vida dele ali que ele posta. Ou até mesmo olhando a empresa dele, olhando o Instagram da empresa dele, você já consegue ter uma noção ali de quanto que ele fatura no mês a empresa e quanto fatura ele no mês, né? Ou fazendo algumas pesquisas também, enfim. Aí dentro do cliente ideal tem mais duas abas além do cliente ideal, que é o interesse real e o problema real. O que seria o interesse real? Qual que é o interesse daquele cliente? Ter o marketing organizado, parar de depender de indicação, criar previsibilidade, profissionalizar a imagem dele. Isso seria os interesses dele. E qual que é o problema dele? Ter o marketing desorganizado, não saber postar, quando postar, que momento postar, que horas postar, ações soltas que não conversam entre si, não tem previsibilidade, não sabe de onde vem o cliente, não sabe quanto custa vender, no caso não sabe quanto custa aquele lead para poder chegar até ele. Isso são os problemas dele. Por quê? Porque tendo os interesses dele e tendo os problemas dele, você vai saber como que você vai fazer o interesse dele, fazer aquilo que interessa a ele e também resolver aquele problema dele, porque fazendo esses dois, você consegue vender o seu produto para ele. Então, basicamente, isso é uma estrutura de uma empresa, isso é estruturar uma empresa. Agora, se você passa o dia inteiro no seu computador falando que está estruturando alguma coisa, falando que está trabalhando, falando que está estruturando a sua empresa, mas você não sabe nada disso que eu falei agora, me desculpa, mas você não está trabalhando, você está fingindo que está trabalhando. E lembre-se, quem trabalha muito não tem tempo de fazer dinheiro. Você tem que fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te traz dinheiro. Por exemplo, essa estrutura que eu fiz durou em torno de umas 4, 5 horas para mim fazer ela completa. Por quê? Porque eu não peguei a resposta do chat. Eu tenho que responder ela, porque assim quando alguém me perguntar alguma coisa, eu vou saber aquela resposta de cara. Se você só mandar do chat, você vai copiar ali, colar. Você vai fazer a estrutura toda em meia hora, 1 hora, mas não vai saber responder nada e não vai conhecer a sua própria empresa. Então eu demorei em torno de umas 5 horas para fazer. Só que, vamos lá, isso me traz dinheiro agora? Montando essa estrutura toda que eu passei para vocês, me traz dinheiro agora? Não, não traz dinheiro agora. Então, essas 5 horas que eu passei foi dividida em 4 ou 3 dias na semana. Cada semana eu fazia uma parte, ou cada dia eu fazia uma parte. Por quê? Porque isso não me traz dinheiro agora. Se eu trabalhar muito naquilo, eu não vou ter tempo para fazer dinheiro. O que me traz dinheiro? Prospectar lead, vender, venda me traz dinheiro. Então, eu passava 1 hora ali fazendo isso, 1 hora e meia fazendo isso, deixava o restante para o dia seguinte, pegava e começava a prospecção de lead, prospecta lead, entra em contato pelo Instagram, entra em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo LinkedIn, liga, faz ligação, conversa, oferece reunião, faz a reunião, vende na reunião, isso sim vai te trazer dinheiro. Tá? Agora você passar o dia inteiro fazendo logozinha para a sua empresa não vai te trazer dinheiro. Sinto muito, logo realmente importa ali porque é o brand ali, vamos dizer assim, né? Mas você não vai ganhar dinheiro fazendo logozinha. Pô, terceiriza esse serviço, manda alguém fazer e paga a pessoa para fazer. A estrutura da sua empresa, é algo muito importante que vai te trazer dinheiro, mas não vai te trazer dinheiro agora. O que ela vai te trazer dinheiro? Ela vai te trazer dinheiro numa forma de que você consegue ter clareza do seu negócio e quando um cliente perguntar para você, você consegue responder ele e aí assim você consegue passar uma confiança, uma autoridade para ele. Mas ela não é algo que tipo, terminei de montar ela, vou ganhar X por ter montado ela. Não, não é algo assim. Então você vai montar ela toda ali, mas deixa para montar durante os dias. E o que você foca agora que você está começando, que quer ganhar dinheiro mesmo, que quer realmente trazer dinheiro para sua empresa? Prospecção, achar cliente, grava um criativo, grava 10 criativos e posta de teste para ver quantos clientes vêm e faz uma reunião com cada um deles ali para você poder vender, oferecer o seu serviço e vender para eles. Faz ligação, começa a fazer prospecção ativa, manda mensagem para os seus seguidores, começa a ligar, busca empresas no Google mesmo, começa a ligar para elas para poder oferecer o seu serviço. Isso sim vai te trazer dinheiro e isso sim é trabalhar. Se você passa 5 horas prospectando,
pode ter certeza que vai sair uma venda, vai sair pelo menos reuniões marcadas para sair venda depois. Então, trabalhar muito e trabalhar de verdade é isso. A parte de trabalhar muito de verdade, no caso, você estruturar. 1 hora e meia, 2 horas, já é trabalhar muito. Agora, trazer dinheiro é outra parte, que é você prospectar lead. E agora, nenhum dos dois é você fazer coisas fúteis achando que está fazendo os dois. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo. Me segue aqui no YouTube. Já me segue na rede vizinha também. @Francisco Leite, 2T e underline no final. Vou estar deixando escrito aqui. E vou deixar o link também aqui na descrição, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Fui!